Olá, investidores e curiosos do mercado. Sejam bem-vindos ao canal que descomplica as finanças. Hoje vamos viajar no tempo para uma era de turbulência e oportunidades sem precedentes, o final do século XIX, nos Estados Unidos. Pense numa época de pós-guerra, com o país em plena industrialização, mas também assolado por crises financeiras e especulação selvagem. Um ambiente onde a ganância e a visão podiam transformar um homem comum no mais rico do mundo. Já imaginou o poder de alguém capaz de controlar um mercado inteiro, de ditar preços, esmagar concorrentes e acumular uma fortuna tão vasta que sua simples existência redefiniria a palavra riqueza? Pois bem, este é o palco para John D. Rockefeller, o primeiro bilionário confirmado da história. Mas antes de dominar o mundo, Rockefeller era apenas um garoto de origens modestas, nascido em 1879. Sua juventude foi marcada por uma mãe metodista rigorosa e um pai charlatão, que o ensinou desde cedo sobre os truques do mercado. Aos 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contador em Cleveland, demonstrando uma meticulosidade e um talento para os números que eram raros para sua idade. Ele anotava cada gasto, cada centavo, numa obsessão por eficiência que seria sua marca registrada. Em 1859, aos 20 anos, com o empréstimo de $1.000 do pai, Rockefeller e seu sócio Maurice Clark fundaram uma corretora de produtos agrícolas. Esse foi seu primeiro passo no mundo dos negócios, um período de aprendizado crucial sobre o fluxo de mercadorias e a gestão de riscos, bem ali no coração industrial de Cleveland. O ano era 1859. Enquanto Rockefeller consolidava sua corretora, um evento sísmico ocorria na Pensilvânia, a descoberta do petróleo em Titusville. O ouro negro prometia uma revolução, mas o mercado era um caos. Centenas de perfuradores, especuladores e refinarias improvisadas surgiam do dia para a noite, inundando o mercado com um produto bruto e instável. Rockefeller, com sua perspicácia, percebeu que a verdadeira riqueza não estava na extração, mas na refinação. O petróleo bruto era volátil e perigoso. O querosene refinado, porém, era a chave para iluminar as casas e impulsionar a indústria. Em 1863, ele investiu pesado na refinaria Andrews, Clark Company, tornando-se o sócio majoritário. Era uma aposta ousada, mas sua mente focada em eficiência e custos via uma oportunidade colossal no que outros viam como desordem. O futuro seria movido não pela sorte dos perfuradores, mas pela disciplina dos processadores. Em 1870, Rockefeller, agora com 31 anos, dá o passo decisivo. Ele fundou a Standard Oil Company, junto com seu irmão William e outros parceiros. A visão era clara: trazer ordem e eficiência para uma indústria caótica e fragmentada. A estratégia? Simples, mas brutalmente eficaz. Dominar a refinação de petróleo através da integração horizontal. Em vez de competir em preço, ele visava a escala. Rockefeller não queria ser um entre muitos. Ele queria ser o único. Ele começou a comprar refinarias menores, oferecendo dinheiro ou ações da Standard Oil. Se recusassem, ameaçava esmagá-las com preços mais baixos até que não tivessem escolha. Em poucos anos, Cleveland, que tinha mais de 20 refinarias, viu a maioria delas absorvida pela Standard Oil. Era o início de um império construído sobre a lógica implacável da eficiência e do monopólio. A tática de Rockefeller era implacável, e em 1872 ele arquitetou uma das manobras mais controversas da história dos negócios, o acordo secreto com a South Improvement Company. Esta era uma empresa fictícia, criada pela Standard Oil e outras refinarias aliadas, que negociava com as principais ferrovias. O trato era genial. Em troca de transportar um volume massivo de petróleo para a Standard Oil, as ferrovias dariam descontos secretos, os famosos rebates, sobre o preço do frete. E não só isso. A Standard Oil recebia também um drawback sobre cada barril transportado pelos seus concorrentes. Pense nisso. Eles pagavam menos para transportar e ainda ganhavam dinheiro quando os rivais usavam a mesma ferrovia. Foi um golpe mortal. Os pequenos refinadores pagando o preço cheio não tinham como competir. A fúria pública e dos produtores foi imensa, e o acordo durou pouco, mas o estrago já estava feito. Apesar da controvérsia, Rockefeller não parou. Ele sabia que para um controle total, precisava ir além da integração horizontal. Ele iniciou a integração vertical. Isso significava controlar todas as etapas da cadeia de produção. Desde os oleodutos que transportavam o petróleo das jazidas, passando pelos vagões-tanque e refinarias, até as fábricas de barris e as redes de distribuição que entregavam o querosene aos consumidores. A Standard Oil construiu seus próprios oleodutos, que eram mais baratos e eficientes que as ferrovias. Isso a libertou do poder dos transportadores e garantiu que nenhum elo da cadeia pudesse ser usado contra ela. Para contornar as antitrust incipientes, Rockefeller inovou mais uma vez, criando o Trust da Standard Oil em 1882.
Ele transferiu as ações de todas as empresas do grupo para um conselho de administradores, trusts, unificando o controle sob uma única entidade, um monopólio perfeito sob disfarce. Com a integração vertical e o trust, a Standard Oil se tornou uma força inabalável. No auge, ela controlava cerca de 90% da produção de querosene nos Estados Unidos. Pense no poder de definir o preço de praticamente todo o combustível de iluminação do país. Rockefeller não se contentou com o mercado doméstico. Ele expandiu agressivamente para a Europa e Ásia, vendendo querosene sob marcas como Socony e Vacuum Oil. A Standard Oil exportava para mais de 100 países, iluminando o mundo. Essa escala massiva, combinada com a eficiência de suas operações, gerava lucros estratosféricos. Ele não apenas vendia petróleo, ele vendia a luz, o progresso. A cada lâmpada de querosene acesa no mundo, uma parte do lucro ia para o bolso de Rockefeller. Sua riqueza, que já era vasta, começou a escalar para patamares inimagináveis. Era o apogeu de seu império. O poder esmagador da Standard Oil, no entanto, começou a atrair atenção indesejada. Jornalistas investigativos como Ida Tarbell expuseram suas táticas monopolistas, acendendo a fúria do público. Aos olhos da lei, a empresa era um monstro, sufocando a concorrência e o livre mercado. Em 1890, o Congresso dos USA aprovou a Lei Sherman Antitrust, uma tentativa de desmantelar os monopólios. Mas Rockefeller e seus advogados foram mestres em contornar as regras, transformando o trust original em um holding complexo de empresas. A batalha legal se arrastou por anos. Finalmente, em 1911, a Suprema Corte do ZIL declarou a Standard Oil um monopólio ilegal e ordenou sua dissolução em 34 empresas menores. Parece uma derrota esmagadora, certo? Errado. Rockefeller, que havia se aposentado da gestão ativa, possuía ações em todas essas 34 empresas. Com a dissolução, o valor combinado dessas empresas disparou, transformando suas ações em uma fortuna ainda maior, ultrapassando a marca de $1 bilhão. A dissolução da Standard Oil, que para muitos foi vista como o fim de seu império, foi na verdade o catalisador para John D. Rockefeller se tornar oficialmente o primeiro bilionário confirmado da história. Em 1913, sua fortuna foi estimada em aproximadamente $900 milhões. 2 anos depois, com a valorização das ações das novas empresas petrolíferas, superou a marca de $1 bilhão. Para contextualizar, $1 bilhão em 1915 equivaleria a cerca de 30-40 bilhões de dólares hoje. Talvez até mais. Era uma riqueza tão colossal que desafiava a compreensão. Rockefeller passou as últimas décadas de sua vida dedicado à filantropia. Ele doou mais de $500 milhões, criando fundações que impactaram a saúde pública, a educação e a ciência em todo o mundo. Ele era, ao mesmo tempo, o predador financeiro mais implacável e um dos maiores benfeitores da história. Um paradoxo que define a complexidade de sua jornada. A história de John D. Rockefeller é um estudo de caso fascinante sobre ambição, inovação e o lado sombrio do capitalismo selvagem. Ele nos ensina sobre a importância da eficiência brutal, da visão de longo prazo e da implacável busca por controle. Seu legado não é apenas a riqueza acumulada, mas a estruturação do capitalismo moderno, a ascensão das grandes corporações e o debate eterno sobre o poder dos monopólios versus a liberdade de mercado. Sua história nos força a questionar. É possível construir um império financeiro sem ferir ninguém? O que a história de Rockefeller nos diz sobre os bilionários de hoje, sobre a concentração de riqueza e sobre o futuro do mercado? As táticas mudaram, os setores se transformaram, mas a essência da busca por domínio e lucro ainda reverbera em Wall Street e em cada investidor que sonha em construir sua própria fortuna.